Olá, meus amigos internautas, este é o canal Roberto Goldkorn. Hoje nós vamos destacar aqui um assunto muito importante. Vamos falar sobre a separação. Aqui comigo, o Roberto Goldkorn, que está há mais de 34 anos ajudando as pessoas a encontrar felicidade. Verdade. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Samuel. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Roberto, separação. Gostaria de saber quais são os principais motivos da separação. São problemas que os próprios casais enfrentam dentro de casa ou são por questões externas como amigos, famílias e coisas que o valham? Bom, Samuel, a separação, ela é uma coisa que todos nós vivemos, todos. Vivemos de maneira original. Quando? Quando nascemos. O nascimento é a chamada separação primordial. Nós saímos de um lugar onde estamos em perfeita simbiose com o organismo hospedeiro, Absolutamente protegidos, confortáveis, nutridos, sem preocupação em ter que sair e ganhar o pão com o suor do rosto, mas tem um momento que nós temos que sair, temos que nos separar. Então, por que qualquer separação de casais é dolorosa? Porque remete imediatamente, inconscientemente, a essa separação primordial, a essa separação do filho da mãe, né? E da mãe do filho. certo. Né? Mas se não houver essa separação, não há crescimento. E a separação primordial do nascimento, ela acontece no momento que a gente precisa crescer. Acaba uma fase, começa outra. Mas por que se sofre com qualquer separação? Eu estou dizendo por que se sofre, assim, genericamente. Tem gente que não sofre, mas são as exceções. Porque qualquer separação é dolorosa, porque ela nos remete a essa separação original, onde o filho se separa da mãe. Agora, com relação à separação de casais, existem separações mais traumáticas e menos traumáticas. Como é que se dá? Olha, eu vou pegar carona nessa tese original do nascimento como separação primordial. A separação mais traumática é quando essa simbiose entre filho e mãe, entre marido e mulher, entre casal, se tornou patológica. Então, ela é dolorosa porque um dos dois, ou os dois, não conseguem se imaginar correndo os riscos de uma vida autônoma. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente, um rapaz muito inteligente, muito preparado intelectualmente, espiritualmente, e ele está se separando. Certo. E não consegue consumar essa separação. E ele me diz o seguinte, várias vezes, porque eu moro numa casa de 5 quartos, eu tenho uma mulher que gosta de mim, 2 filhas, 4 cachorros, eu sou respeitado pelos meus vizinhos. Então, de que ele está falando? Do útero. Ele está falando do útero da mãe, do conforto, da proteção do útero da mãe. Por que para ele é doloroso? Por que ele não consegue consumar na cabeça dele essa separação, sabendo que ele já vinha estando infeliz há muito tempo? Porque ele tem medo do que vai acontecer depois. Poderia ser pior. Depois que sair do útero, que tipo de mundo ele vai encontrar? E conosco é assim, por isso que nós choramos quando saímos do útero da mãe. Por isso que muitas vezes nós nos vemos envoltos em sangue. Provocamos sofrimento de quem nos está parindo e nós choramos pelo medo do desconhecido, medo do que vamos encontrar depois dessa separação. Isso acontece com adultos. Então, a separação mete medo para muita gente, ela é postergada, ela é adiada, ela é muitas vezes envolvida numa racionalização para se manter. Em geral, o que está por trás disso é o medo de uma vida independente. E no fundo, Samuel, é o medo de crescer. Roberto, no passado, os casais iam até o fim, sendo felizes ou não. Essa história está tomando um novo rumo de uns anos para cá, não é isso? É verdade. A cultura da sociedade dominante, ela tem um papel predominante nessa relação. A cultura, quando ela é absorvida de maneira muito forte, quando ela é consensual,
quando ela é generalizada, seja via religião, seja via padrões da própria sociedade do tempo, ela tem um papel que é determinante aí. Então, a cultura, ela pode chegar a estar num primeiro plano, acima, inclusive, dos projetos pessoais de felicidade. Eu conheço pessoas mais antigas, casais mais antigos, que buscar a própria felicidade era uma coisa que não estava na pauta deles. O que estava na pauta deles? Tinha de tudo lá, menos a felicidade. Menos isso. O que estava na pauta deles? Cumprir o contrato. Como disse uma amiga minha ontem mesmo, eu resolvi voltar para o meu marido porque tudo indicava que era melhor eu continuar com uma aliança na mão. Para o meu trabalho, amizades, isso, enfim, né? É o contrato social, é o que a sociedade esperava, ainda espera. E hoje, felizmente, muito menos. Então, o projeto de felicidade pessoal, de realização pessoal, nos antigamente, estava submetido à força da cultura, de uma cultura que dizia assim, casou, é para sempre. Para sempre. As mães diziam para a filha, minha filha, agora você casou, aguenta. Agora, os casais separados, eles pagam um preço um pouco alto, socialmente falando, não é isso, Roberto? Pagam um preço justamente alto. Com relação à aliança, olha, fulana de tal é separada, as amizades que se dividem. Por exemplo, você tem seus amigos, eu tenho os meus amigos. Nós temos um relacionamento. A partir da separação, os nossos amigos em comum, eles deixam de ser em comum. E às vezes a pessoa sofre. É verdade, paga um preço alto, Samuel, mas esse preço já foi mais alto. Se você olhar em retrospectiva, se você olhar em retrospectiva, a figura do divórcio é nova. Até pouco tempo atrás, não existia essa figura no Brasil. A gente tinha o desquite. Exatamente. A gente tinha aquela ideia de que casou, a separação inviabilizava uma nova vida. A possibilidade de você encontrar uma outra pessoa, de você retomar um rumo da sua vida. Felizmente, o avanço da sociedade como um organismo menos coercitivo permite ao indivíduo retomar um pouco da sua individualidade. E é claro que a gente vai sofrer com isso, porque a gente pode chegar no outro lado. Qual é o outro lado? Aquela coisa do casa separa, como dizia aquele personagem do Jô Soares, da TV. Então, mas isso é normal. A sociedade, a cultura da sociedade, ela se manifesta de forma pendular. Ela vai de um extremo ao outro. Então, claro que nós podemos chegar a um ponto de que as pessoas vão casar de maneira leviana, sabendo que num estalar dos dedos elas hoje podem é super fácil, se separar. E tem 3, 4, 5, 6 casamentos. Mas eu acho que essa liberalidade, essa bagunça generalizada, é melhor do que a rédea curta, o freio na boca social, que submete a felicidade individual a uma regra geral, ao tacão de uma regra geral que diz casou é para sempre. E a gente sabe que não é assim. Por falar em casar é para sempre, existem alguns casais que se separam e depois, por pressão da sociedade, da família ou coisas que o valham, a pessoa acaba retomando o relacionamento. Verdade. Por que é que normalmente não dá certo, Roberto? Olha, essa segunda vez, essa retomada, ela costuma ser motivada por muitos fatores que não tem nada a ver com a mudança daquelas circunstâncias iniciais que levaram à primeira separação. As pessoas voltam por quê? O medo, voltam porque não aguentaram a barra de uma vida independente, voltam porque preferem o ruim conhecido do que a possibilidade do bom desconhecido. Então, mas em geral não dá certo porque elas não resolvem aquilo que causou originalmente a separação. E essa volta muitas vezes vem maquiada de condições. Essa pessoa que eu estou te dizendo, esse meu cliente, ele diz o seguinte, que a mulher dele está disposta a mudar. E as pessoas mudam assim? Não mudam.
Não, né? Não muda, ninguém muda por decreto. Ninguém muda sendo chantageado. As pessoas fingem que mudam, até querem mudar, mas a mudança é uma coisa de dentro para fora. A mudança é uma coisa que tem que vir com a tomada de consciência. A mudança é uma coisa que tem que ser um passo atrás. Eu tenho que recuar, eu tenho que entender o que eu fiz que me criou aquela situação. E eu tenho que entender que aquilo não é bom. Eu não mudo por uma pressão, eu não mudo pelo estalar de um chicote no meu lombo. Eu posso até mudar cosmeticamente, superficialmente, mas à medida em que a coisa vai ser retomada, as características de ambos vão aparecer. E o que causou a separação em primeiro lugar vai aparecer de novo. Só que agora a separação é um pouco mais difícil, porque já houve a primeira tentativa. Agora os dois estão com o rabinho debaixo da perna. Então a tolerância, o pavio longo tende a ser maior. E a infelicidade também. A amargura, os ressentimentos vão sendo no começo jogados para debaixo do tapete e vão aparecer como? Na crueldade cotidiana, nas pequenas alfinetadas que um dá no outro toda hora, nas cobranças disfarçadas, no humor que disfarça verdades que não são ditas na cara. E é claro que fica ruim. Isso vale a pena? Claro que não. Você está acompanhando essa nossa conversa aqui no canal Roberto Goldkorn, com o Roberto falando sobre separação. O Roberto está há mais de 34 anos ajudando pessoas em todo o Brasil a encontrar a felicidade. Bom, a separação é uma questão que envolve não só o casal, como também toda a família, toda uma estrutura envolvida na separação. Inclusive sofrimento, muitos casais passam a se odiar. E quando há uma questão financeira importante, isso facilita ou dificulta? Bom, a questão financeira, ela facilita, ela dificulta. As duas coisas. As duas coisas. Quando uma pessoa tem muito dinheiro, a separação ela é facilitada porque ela simplesmente, um deles sai de casa e vai para uma parte hotel, vai para uma outra casa, etc. Quantos casais se separam, mas por falta de condições financeiras ficam morando na mesma casa? Isso é uma coisa bem complicada. E comum também, bem né? complicada e muito comum. Por outro lado, a questão financeira, a questão da divisão dos bens é um nó que complica muito. Eu conheci vários casais que relutavam em se separar para não ter que dividir o patrimônio. Eu já ouvi essa frase, acho que centenas de vezes. Também já ouvi, muitas vezes. Não, mas eu não vou me separar, eu vou tocando, vou levando minha vida paralela, porque eu custei muito para construir esse patrimônio, não vou dividir. Então, a questão financeira é muito complicada também. Mas uma coisa eu sempre digo para as pessoas que estão nessa situação, nesse impasse, nessa crise, é o seguinte: o tempo, ele resolve quase tudo. Então, muitas pessoas que viveram grandes crises de separação há 10 anos, há 15 anos atrás, elas hoje estão felizes. Elas conseguiram refazer suas vidas. Mas na hora que isso acontecia, parecia a elas que era o abismo se abrindo sob seus pés. Então o tempo coloca essas coisas em perspectiva. Então eu sempre digo o seguinte: não fique preso nessa areia movediça do presente. Pense que isso que está acontecendo pode ser uma chance de você colocar o seu relacionamento em perspectiva, de você retomar um rumo da sua vida, encontrar uma outra pessoa, ou até mesmo reencontrar essa pessoa mais tarde, quando você tiver arrumado a sua casa, quando você tivesse melhorado, resolvido essas questões que talvez tenham contribuído para isso, né? Não pense, não fique atolado nesse presente como se ele fosse durar indefinidamente, né? Projete-se um pouquinho daqui a alguns anos e veja que isso também vai passar, né? Então, o relacionamento com o ex ou com a ex, é melhor que se mantenha um bom relacionamento ou vira a cara? O que é que as pessoas mais têm feito? Samuel, é sempre melhor que a gente mantenha um bom relacionamento com qualquer um. Independente de filhos ou não. Independente de filhos ou não. O problema é que muitas vezes
a gente se casa com inimigos, que a gente ainda não sabe que são inimigos, né? O homem não sabe que aquela mulher veio com uma faca escondida, e a mulher não sabe que o homem veio com uma garrucha escondida. Muitas vezes... Ou o lobo em forma de cordeiro. Lobo em forma de cordeiro. Muitas vezes, esses relacionamentos são o que eu chamo de relacionamentos kármicos. Ou seja, ele já vem com uma história, com um passivo trazido de carnavais passados. E isso vai se desdobrar à medida em que o relacionamento se perpetua. Ou seja, esses programas que estão ocultos no inconsciente de cada um e que ao juntar esse cada um num todo chamado casal, ele pode se potencializar. Então, às vezes, quando há essa situação, quando há essa herança do passado, o viver bem com a pessoa depois de separado é muito difícil. Bom, só para a gente concluir esse nosso quadro aqui falando sobre a separação, o seu conselho é para que as pessoas, a partir do momento em que descobrem que não tem mais jeito, se separem, ou você aconselha esses casais a tentarem continuar juntos, através do diálogo? Samuel, eu sempre aconselho a tentar. Não tentar fazer a mesma coisa, ou seja, ficar batendo com a cabeça na parede, para quando parar de bater dizer assim, ai, quando eu paro é tão bom, né? Não é isso. É tentar a partir de uma consciência do que está errado. Porque, como a gente já acabou de falar, as facilidades para a separação hoje, elas são infinitamente maiores do que eram 50 anos. Seus pais teriam, naquela época, se quisesse se separar, montanhas problemas enormes, né? Problemas diante enormes. de si. Então, o que eu digo é o seguinte, antes de se separar, pense em por que você vai juntar. Uma das coisas que levam à separação, e que não precisa ser profeta nem vidente para ver isso, é pessoas que sabem que existem problemas, mas que dizem assim, que é uma coisa cultural também. Não, depois que a gente casar, isso se ajeita. Isso é uma ilusão. Depois que casar, tudo fica mais agudo, porque a convivência, dormir e acordar ao lado do outro, torna o probleminha, a mentirinha, o desviozinho, tornam um problemão, a mentirona e o desviozão. Então não se iludam achando que um problema vai ser resolvido com o casamento, que um desvio de caráter vai ser resolvido com o casamento, vai ser piorado. O casamento não melhora as coisas, o casamento melhora o que é bom, mas piora o que é ruim. Olha, você que está acompanhando a gente, lembre-se que qualquer pergunta que for feita, qualquer comentário, todos serão respondidos pelo Roberto Goldkorn, mesmo que você não tenha tempo, não é, Roberto? Mesmo que eu não tenha tempo, eu me comprometo aqui, nesse nosso canal, a qualquer dúvida, questionamentos, críticas, comentários, elogios é bom também. Eu vou responder a todos, tá bom? Por favor, é uma maneira da gente manter o nosso vínculo e não se separar. Escrevam aí e darei atenção a todos. Obrigado. Obrigado a vocês.